Vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Efésios, capítulo 4. Nós faremos a leitura dos versículos 25 até 27. Efésios capítulo 4, faremos a leitura dos versículos 25 até 27. Antes mesmo da gente ler o texto, eu quero imaginar com vocês uma situação caótica em nossas vidas. Imaginemos que estamos saindo do nosso trabalho, e aí enquanto a gente está indo até o nosso transporte, seja esse transporte um carro, um ônibus ou um metrô, nesse trajeto você toma uma grande chuva. E chove tanto nesse percurso que você fica totalmente ensopado até você chegar até esse meio de transporte. Aí você chega nesse meio de transporte e você pensa, bom, estou indo para casa, mas ainda há 2 horas de trajeto até você chegar lá. E você já começa a pensar, ficarei por 2 horas molhado até que eu chegue em casa. Mas aí você, nesse trajeto, no meio desse caminho, você começa a ter uma dor de barriga. E no meio dessa dor de barriga, você acaba defecando em suas vestes. E vai ficar pior. E então você está nesse caminho de 2 horas, molhado, fedendo as suas próprias fezes, e você consegue finalmente descer desse transporte. Só que quando você está chegando em casa, você tropeça e cai numa poça de lama. E você chega em casa finalmente, fedendo, molhado e todo sujo de lama. Então você toma aquele merecido banho. E depois de tomar esse banho, o que será que você faria na sequência? Pegaria aquelas vestes sujas e colocaria novamente? Eu espero que não. Eu espero que essas vestes estejam num saco de lixo para ser jogado fora. O mais correto e lógico a se fazer é que você colocaria novas vestes e vestes limpas para que você então pudesse estar em paz. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar essa noite. A gente vai falar como nós devemos desfazer das vestes velhas e vestir novas vestes, conforme a palavra de Deus nos diz. Vamos à leitura lá de Efésios capítulo 4, os versículos 25 até 27, que diz assim: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Vamos orar. Senhor, fale ao teu povo esta noite. Peço, Pai, que tudo que for dito aqui sirva para edificação, admoestação e exortação do teu povo, para que as pessoas saiam daqui amando mais a Cristo. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Pois bem, o nosso texto de Efésios começa com por isso. E Paulo aqui está justamente fechando um raciocínio. No domingo passado, o irmão Humberto pregou justamente sobre você despojar do velho homem para você se revestir deste novo homem. Em Efésios 1 também nós vemos que lá nós fomos eleitos antes da fundação do mundo para que a gente seja santo e irrepreensível. E por conta dessa constatação, que não é uma opção do que se você deve ou não vestir essas novas vestes, mas uma constatação que assim você deve realizar, é que o texto começa com por isso. Depois de ele realizar essa argumentação, ele coloca: tendo em vista tudo isso que eu falei, de despojar o velho homem e de se revestir do novo homem, por isso, e ele dá algumas instruções básicas. Basicamente ele diz, olha, não minta, fale a verdade. Sobre a ira, você não deve pecar quando estiver irado, e o sol não deve se pôr sobre a sua ira, e também não dê lugar ao diabo. E parece que aqui Paulo já está respondendo a possíveis objeções que possam ser feitas de como nós devemos viver essa vida cristã. E Paulo faz isso constantemente em suas cartas. Se a gente lembrar um pouco, lá no final do capítulo 5 de Romanos, ele fala assim, sobre onde abundou o pecado, superabundou a graça. E antes que alguém pudesse pensar, bom, agora nós vamos pecar à vontade, porque onde o pecado abunda, superabunda a graça, ele diz, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Paulo também faz isso lá em Romanos 9, quando ele está falando de Jacó
e Esaú, sobre o fato de Deus ter amado Jacó e rejeitado Esaú, ele diz: que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem aprover ter misericórdia, e vou me compadecer de quem me aprover ter compaixão. Será que Paulo está adivinhando aqui os nossos pensamentos? Por que isso acontece? Por que quando a gente está lendo essas coisas, na sequência Paulo parece adivinhar aquilo que nós pensamos, ou que nós iríamos dizer a respeito daquelas coisas? Para responder isso, eu quero que vocês abram lá em 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, os versículos 20 e 21. 2 Pedro, capítulo 1, os versículos 20 e 21, que diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Perceba que nem Paulo e nem Pedro estão adivinhando os nossos pensamentos. O que na verdade está acontecendo é que eles, movidos pelo Espírito Santo, escreveram essas coisas. E Deus, que conhece o que nós vamos falar antes mesmo das palavras chegarem às nossas bocas, é por isso que então nós temos essa sensação: nossa, era realmente isso que eu ia dizer. Eu estava pensando exatamente essas coisas. Mas isso não é adivinhação, não é misticismo. Isso é o poder soberano de Deus na revelação da sua palavra. E é por isso que nós lemos essas coisas que foram escritas há muito tempo atrás, e elas nos servem como aplicações ainda nos dias de hoje. Paulo, então, mediante a ação do Espírito Santo, ele agora começa a responder a pergunta: agora que eu fui salvo, como eu devo viver sendo uma nova criatura? E aqui é onde muitos cristãos erram, porque quando nós nos achegamos à fé, muitas vezes, e de maneira automática, a gente começa a abandonar e fazer uma lista de coisas que eu não devo fazer. E há um bem nisso, obviamente. Mas pense, se eu simplesmente fizer uma lista de coisas que eu não devo fazer, ainda fica a pergunta: mas o que eu devo fazer? Eu ficarei parado sem fazer absolutamente nada? Eu simplesmente deixo de fazer coisas ruins, mas eu coloco o que no lugar? E é isso que Paulo vai tentar responder aqui nesses versículos. O processo de santificação, ele é um processo gradual. No grupo de adolescentes hoje pela manhã, eu falei justamente sobre isso. Não é algo que, quando nós somos salvos, nós automaticamente ficamos seres perfeitos. Não é assim que acontece. De forma gradual, nós somos santificados. Uma boa forma de medir isso é olhar quem você é hoje. Se você é a mesma pessoa de 5, 10 anos atrás, há um problema com isso. Mas, se quando você olha para a sua vida, você consegue ver claras diferenças de quem você era para a pessoa que você é hoje, isso é um sinal de que o processo de santificação tem ocorrido na sua vida. E após a conversão, como eu disse, não basta apenas se abster do que é mal. É necessário substituir as más obras por boas obras de Cristo Jesus. É por isso que o texto diz, lá em Efésios 4, ele diz assim, vamos ler novamente lá o versículo 25. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Não basta simplesmente você parar de mentir. Você precisa agora dizer a verdade, viver na verdade. E aqui, só para que a gente não entenda errado, nós não podemos, em nome da verdade, não ter controle da nossa língua, ferir o nosso irmão e dizer: bom, mas eu estava falando a verdade. A Bíblia não diz para falar a verdade? Eu fui lá e disse a verdade. Mas se você está fazendo isso apenas para ferir o seu irmão, você realmente acha que você está cumprindo o mandamento de Deus? O resumo da lei é amar o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Se você diz a verdade para ferir o seu irmão, como que o amar o próximo está encaixado nisso? Como que você consegue amar o próximo, ferindo o seu irmão com a língua? Então o que Paulo está dizendo aqui, não é que você pode agora falar tudo o que você quiser, tudo que vier à sua mente, tudo que vier ao seu coração, e doa em quem doer.
Não é isso que Paulo está ensinando. O que ele está falando aqui é justamente que nós devemos deixar a mentira para então viver na verdade. Um exemplo muito simples, principalmente para as pessoas que estão em algum cargo de liderança na igreja, seja de louvor, seja de recepção, ou qualquer outra liderança na igreja, geralmente essas pessoas são procuradas para que a opinião delas seja dada. E começa algo do tipo: o que você acha sobre o fulano? Ou o que você acha que a gente deveria fazer sobre isso ou aquilo? E aí as pessoas ficam como que escravas dessa verdade, e elas acham que tem apenas duas opções: ou eu digo a verdade, ou eu tenho que mentir. E muitas vezes, por falar a verdade, começa com algo assim: olha, eu acho isso. E depois fala assim: vocês não sabem, o irmão Renato está falando por aí, isso e aquilo. E aí, o que era uma opinião, o que era uma conversa, vira uma fofoca. E isso fere o seu irmão. Portanto, nós não somos escravos da verdade. E quando eu digo não somos escravos da verdade, não somos escravos de verdades não essenciais. E eu vou dar um exemplo claro aqui. Neste exemplo que eu dei, quando pessoas vierem fazer perguntas a você, e você suspeitar que aquela pergunta tem alguma segunda intenção, ou que dizer algo a respeito pode gerar algum tipo de confusão, você tem algumas opções. Você pode dizer coisas como: olha, eu não gostaria de falar sobre esse assunto. Ou também: acredito que esse assunto não seja pertinente a você. Ou ainda: esse assunto é sigiloso e eu não posso falar sobre ele. Percebe? Não está aqui entre falar a verdade ou mentir, mas sim se eu devo falar algo, ou se então eu não devo dizer. Abram comigo lá em Provérbios 26. Provérbios 26, nós faremos a leitura dos versículos 4 e 5. Provérbios 26, os versículos 4 e 5, que diz: não respondas ao insensato segundo a sua estutícia, para que não te faça semelhante a ele. Versículo 5, ao insensato, responde segundo a sua estutícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Mas responde ou não responde? E aqui o contexto de Provérbios está falando justamente do insensato, do tolo. Mas às vezes não vai ser um insensato ou tolo que vai te perguntar. Vai ser um irmão em Cristo. Mas o princípio desse provérbio é: tenha discernimento sobre aquilo que você vai falar. Julgue se é necessário realmente você falar alguma coisa, ou se é melhor você ficar em silêncio. Este é o princípio por detrás de provérbio. Em verdades não essenciais, nós não precisamos dizer simplesmente o que a gente pensa ou o que a gente quer dizer. Ainda mais se você julgar que aquilo que você falar vai fazer algum mal. Mas o princípio real e mais direto do texto aqui que Paulo está falando é justamente assim: você julgou a causa e você achou necessário falar algo, então seja verdadeiro. Se você realmente for falar algo a respeito, seja verdadeiro. Não tente de alguma maneira tratar situações difíceis amenizando a situação, ou preferindo atenuar coisas graves e urgentes ao invés de enfrentar o problema. Então você julgou necessário falar algo? Seja verdadeiro, fale a verdade. E talvez você não tenha que falar essa verdade aos outros. Talvez essa verdade tenha que ser dita a si mesmo. Talvez você precisa ser verdadeiro consigo mesmo. A vida que eu estou levando é uma vida de acordo com as Escrituras? É uma vida realmente que agrada ao Senhor? Porque se você, vivendo em pecados, achar que realmente isso não vai fazer nenhum mal para você, você está vivendo em uma mentira. Eu disse que nós não precisamos ser escravos de verdades não essenciais, mas ao mesmo tempo nós não podemos negligenciar verdades fundamentais. Coisas urgentes, assuntos importantes não podem ser negligenciados. O fato de você discernir se você pode ou não falar algo, não é um chamado para você ser omisso ou negligente. Imagine um irmão seu em pecado e você olhar para ele e disser: olha, isso não tem nada a ver comigo, vou falar igual eu aprendi lá, eu prefiro não falar sobre o assunto. Não,
você está errado se você pensar dessa forma. Porque não é isso que as Escrituras dizem. Nós precisamos ser verdadeiros. Aquele irmão que está em pecado está vivendo na mentira. E aqueles que não vivem mais na mentira precisam ser verdadeiros, chamando esses irmãos ao arrependimento para que eles então voltem a viver na verdade. Eu vou pedir para que vocês abram 2 textos, um em Marcos capítulo 6 e outro em Lucas capítulo 3. Marcos capítulo 6 e Lucas capítulo 3. Marcos capítulo 6, a gente vai ler os versículos 17 e 19. Marcos 6, os versículos 17 e 19, que diz assim: Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Felipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere, pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Percebam aqui que João Batista não está negligenciando verdades fundamentais. Ele de forma clara diz a Herodes: você está em adultério, e o que você está fazendo está errado e é pecado contra o Senhor. Outro texto lá em Lucas capítulo 3, os versículos de 3 a 7. Lucas capítulo 3, versículos de 3 a 7. Novamente, João Batista é o personagem, e ele está justamente falando aos fariseus que estão indo se batizar ali no Rio Jordão. Os versículos 7 e 8 do capítulo 3, que fala assim: dizia ele, pois, as multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Novamente, João Batista, ele não negligencia verdades fundamentais. Martinho Lutero tem uma frase bem famosa que ele diz: a paz se possível, mas a verdade a qualquer preço. E não, eu não estou me contradizendo do que eu disse anteriormente. Em verdades não essenciais, você pode sim se abster de falar e julgar se é necessário você falar algo a aquele respeito ou não. Mas sobre verdades essenciais, fundamentais, relacionadas à verdade de Deus, você não pode negligenciar. É o que Paulo fala lá em Romanos, quando ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O versículo 26 de Efésios, que nós estamos lendo, ele diz: irai-vos e não pequeis. Vocês já perceberam esse versículo, esse pequeno trecho, quando ele diz: irai-vos e não pequeis? Não há uma proibição nas Escrituras para que você fique irado. Vou repetir isso. Não há uma proibição nas Escrituras para que você fique irado. O pecado não é ficar irado. O pecado é o que você faz quando você está irado. É por isso que ele diz: quando vocês estiverem irados, não pequem. Vamos substituir a ira por outra palavra para vocês entenderem também. Quando vocês estiverem cansados, não pequem. Quando vocês estiverem com fome, não pequem. Sabe aquela pessoa que é grosseira com os outros, ou age de forma ruim e pecaminosa e diz: é porque eu estou com fome. Desculpa, é porque hoje eu estou cansado. Quando você estiver cansado, com fome ou irado, não pequem. É isso que o texto está dizendo aqui, não há uma proibição. Em Tiago mesmo vai falar assim: que vocês sejam tardios em se irar, porque a ira dos homens não produz a justiça de Deus. Existem vários alertas contra a ira e não proibições. E sabe como que é possível você ficar irado e não pecar? Vou dar alguns exemplos aqui. Quando a gente ouve ou lê alguma notícia sobre crianças que são mortas no ventre de suas mães, o que isso nos causa? Indignação, ira. Quando nós lemos ou ouvimos notícias de crianças que são molestadas fisicamente
e sexualmente, o que isso nos gera? Indignação, ira. E isso deve nos gerar indignação e ira. E se essas coisas não te geram indignação ou ira, você precisa então assistir novamente a pregação de Provérbios 25, 20, que vai dizer justamente sobre a insensibilidade em relação ao sofrimento alheio. Você precisa se arrepender de ser indiferente ao sofrimento dos outros. É possível você ficar irado e não pecar. Mas sabe o que mais deixa a gente irado? É quando alguém peca contra a gente. Quando alguém faz algo contra nós, aí sim isso tira a gente do sério. E aí você começa em uma luta consigo mesmo dizendo: não fui eu que pequei, não fui eu que cometi esse erro, então quem cometeu o erro que tem que vir até a mim, me procurar e pedir perdão. Obviamente, em um aspecto, a pessoa que está errada, ela precisa se arrepender e pedir perdão. Mas as escrituras lá em Mateus 18, diz que se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. É um pouco oposto do que geralmente a gente diz. Quando alguém pecar contra nós, o nosso dever é ir até a pessoa para que a gente resolva aquela situação, para que esse relacionamento seja restaurado. Percebam que é o ofendido que vai até o ofensor para resolver o problema. Preste atenção nessa frase que a gente vai voltar nela depois. O ofendido vai até o ofensor para resolver o problema. E isso é feito porque as escrituras não estão ali definindo quem é que tem razão ou quem não tem razão. Mas o princípio e mais importante dali é que o relacionamento seja restaurado. Se o teu irmão está em pecado, está vivendo numa mentira, qual é a sua função como irmão em Cristo? Chamá-lo ao arrependimento. Isso é um ato de amor a Deus e um ato de amor ao seu próximo. O texto também diz que o sol não deve se pôr sobre a nossa ira. De forma bem resumida e direta, o que o texto está querendo dizer é que nós devemos resolver todas essas questões de quebra de relacionamento o mais rápido possível. Qualquer coisa que te deixe irado, seja a quebra de um relacionamento ou alguma situação que ocorreu, essa situação deve ser resolvida o mais rápido possível. E se tratando de casamento, isso é ainda mais urgente. O leito dos nossos lares não pode ser palco para brigas. Pelo contrário, ele deve ser palco para demonstrações de amor e afeto, e não para brigas. E Paulo finaliza o versículo 27 dizendo: não deis lugar ao diabo. Esse não deis lugar ao diabo é a conclusão do raciocínio de Paulo. Então aquele que vive na mentira, que quando está irado peca, ele então dá lugar ao diabo. Em outras palavras, você está agindo como o diabo age. Quando você age como alguém mentiroso, que vive na mentira, sem dizer a verdade, vive irado e peca toda vez que você fica irado, você não está agindo como filho de Deus, mas você está agindo como filho do diabo. Mas, meus irmãos, se a gente terminasse esse sermão aqui hoje, apenas para que vocês entendessem que vocês devem falar a verdade, quando ficar irado não pecar, eu apenas conseguiria fazer com que vocês, talvez, fossem moralmente melhores. Mas não é o propósito do texto e não é o meu propósito aqui. Porque mesmo ímpios conseguem ser pessoas sinceras. Mesmo os ímpios conseguem ser pessoas que facilmente não se iram e que vivem controlando-se diante das pessoas. Mas existe uma mentira que nós não podemos de forma alguma acreditar. E se você está acreditando nessa mentira, você precisa abandoná-la o quanto antes. E a mentira é que Cristo é apenas uma opção dentre tantas outras que tem neste mundo. Ou então que Cristo é importante sim, mas eu posso fazer isso em uma outra oportunidade, assim que eu terminar os meus projetos pessoais. Eu vou pedir para o pessoal da mídia colocar o texto de Lucas na tela, que é um pouco mais longo, para que vocês acompanhem também. Lucas 12, a partir do versículo 16, que diz: E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros,
reconstruí-lo-eis maiores, e ainda recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. E talvez você esteja aqui essa noite acreditando nessa mentira, de que você pode primeiro terminar os seus projetos pessoais, para que então você trate com seriedade essa história de evangelho, essa história de cristianismo. Parafraseando as escrituras, se você tem realmente esse pensamento, eu quero dizer a você: você é louco. Você realmente sabe se de repente, esta noite, no dia 14 de abril de 2024, não te pedirão a tua alma? Louco? Você realmente vai arriscar a vida eterna por conta de coisas materiais e do mundo? Isaías 55, pedi também para colocar na tela, os versículos 6 e 7, que diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Não deixe para se entregar a Cristo em outro momento. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Talvez a última oportunidade que você tenha é esta. Você não sabe se mesmo esta noite te pedirão a tua alma. Mas eu também não fiquei falando aqui sobre ira, justamente para que vocês sejam pessoas mais agradáveis de se conviver. Paulo está justamente tratando sobre ira, para mostrar o caráter de Deus a respeito disso. Em Romanos 1 a gente lê que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Este Deus santo está virado conosco, porque nós não rendemos verdadeira glória e honra a este Deus que é Criador. E esse Deus, quando foi tratar conosco, Ele tratou de forma verdadeira. E Ele fez isso através da sua lei. Deus não amenizou a nossa condição pecaminosa e a nossa situação que nos traria condenação eterna, simplesmente para que a gente se sentisse mais confortável. Mas Ele, mediante a tua lei, nos trouxe a verdade da nossa situação. Verdade essa que nós constantemente pecamos contra o Senhor. Todos aqueles que antes de se achegarem a Cristo estavam mortos em delitos e pecados, e precisavam de um Salvador. Isso só é possível porque quando a gente olha para a lei de Deus, a gente percebe a grande diferença que há entre um Deus santo e nós, seres humanos. Nós olhamos para o Senhor e verificamos que é impossível que a gente cumpra essa lei. Deus é o ofendido da história, mas aquele que foi ofendido foi em busca do ofensor. Assim como ele diz lá em Mateus 18, ele, na pessoa de Jesus Cristo, vem até aqueles que o ofenderam, para então resolver essa questão de relacionamento, para resolver essa inimizade que havia entre Deus e os homens. E Ele prova esse seu amor, como as Escrituras dizem, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, enquanto nós ainda éramos pecadores. Por isso que o chamado de Paulo, e o meu chamado essa noite, não é que vocês sejam moralmente melhores, mas que vocês abandonem a mentira do mundo, para que vocês vivam a verdade de Deus. E aqueles que já foram salvos e foram alcançados por essa graça maravilhosa, eu quero que vocês pensem, faz algum sentido você buscar aquelas vestes imundas e colocá-las novamente? Faz algum sentido para você, agora que você recebeu novas vestes, desprezar essas novas vestes e dizer: não, eu quero aquelas vestes imundas, eu quero aquelas vestes podres, eu quero aquela vida que antes eu me envergonhava? Não faz sentido que você queira essas coisas. Se você realmente foi alcançado por Cristo Jesus, e você tem percebido que a sua vida não tem caminhado de uma forma que condiz com as Escrituras, ou condiz com aquilo que você crê, dê meia volta, abandone esse pecado, e corra para Cristo, porque há esperança de salvação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é a grande verdade das Escrituras.
Todos aqueles que estão em Cristo têm os seus pecados perdoados. Eu peço, meus irmãos, para que a gente finalize, que vocês fiquem de pé, para que a gente possa ler juntos os versículos 23 e 24 de Efésios, que eu vou pedir para colocar na tela. E se você tiver que lembrar apenas uma coisa do sermão dessa noite, eu quero que vocês lembrem disso. Em uma só voz, todos juntos. E vos renoveis no Espírito Santo do entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Meus irmãos, a minha oração é que a gente possa viver com essa justiça e retidão que procede da verdade do Evangelho. Justiça e retidão que não procede de nós mesmos. Não é a justiça e retidão que vem de nossos governantes. Não é justiça e retidão que provém de algum líder evangélico ou de qualquer pessoa que você possa ter em grande estima. Mas é uma retidão que vem de Cristo Jesus. E só a Ele nós devemos prestar glória e imitá-lo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ainda hoje nós podemos ler essas verdades, para que essas verdades possam ser impregnadas em nosso coração e criar raízes ao ponto de que elas sejam verdades para nós. Sabemos, Pai, que sem a ação do Teu Espírito, nós não conseguiremos fazer absolutamente nada. Peço, Senhor, que o Senhor nos conduza de uma forma que seja santa e irrepreensível. Não para que a gente seja visto como pessoas melhores, mas para que Cristo Jesus seja visto em nossas vidas e crido entre as pessoas. Porque somente o Evangelho é a esperança deste mundo. Peço, Pai, que nós sejamos luz neste mundo, para anunciar a verdade que Cristo Jesus é aquele que perdoa pecados e nos faz viver na verdade de forma eterna. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Cristo. Amém.